Gaúcha Atualidade agora vai falar sobre a cooperativa Languiru. Já temos tratado nas últimas semanas do tema, com entrevistas, com as participações da Giane e da Gisele Leblin. E ontem teve uma assembleia importante dos associados, dando aval para o prosseguimento de um plano, um protocolo de intenções já firmado, com duas empresas chinesas. E recebemos aqui no Gaúcha Atualidade o presidente da cooperativa Languiru, Dirceu Bayer. Bem-vindo, bom dia. Bom dia, Leandro Stout, bom dia, Giane, e bom dia, Rosane. É uma alegria poder participar desse programa Atualidades. Presidente, começando por esse ponto da Assembleia de ontem, o aval que foi dado, quais são os próximos passos? Se tudo der certo dentro do que vocês estão pensando, como será essa parceria da cooperativa gaúcha com os chineses? Não tenho dúvida que será muito benéfico para a nossa cooperativa e os associados, porque estamos na era da globalização. Existe uma crise histórica no segmento carnes, todos sabem, né? E as empresas menores, que não têm o mercado chinês, por exemplo, não conseguem suportar essa crise, aliado ao alto custo financeiro. Esses são os fatores principais da gente decidir pela união. Uma empresa muito forte, para o ouvinte ter uma ideia, são 71 bilhões de dólares, ou seja, em torno de 350 bilhões de reais, né? Ela inclusive é dona de um porto na China também, ela trabalha com outros segmentos, e nós estamos muito felizes em poder proporcionar essa aliança que ainda não está efetivada. Teremos agora nos próximos dias a due diligence, que dizem, né, que é uma investigação do que é o Parque Industrial da Languiru, virá uma missão de chineses para cá nos próximos dias, né, fazer essa avaliação. Mas tenho certeza que foi um passo muito forte, mais de 90% aprovar as contas da Languiru, sem ressalvas no parecer da PwC, que é a auditoria externa, né? E estamos, assim, vivendo esse novo momento de alegria e esperando o momento certo para concretizarmos essa grande parceria que terá participação nas negociações de comissões que nós elegemos dias atrás, que participarão também dessas negociações, né? Presidente, o montante de dívidas da cooperativa está em torno de 800 milhões de reais. É uma dívida alta. Certo. Qual é o plano de vocês para reduzir esse endividamento? Certo. Contratamos uma empresa especializada, capitaneada pelo senhor Dercy Alcântara, que já fez parte dos Ministérios da Agricultura, vice-presidente do Banco Brasil. Ele está em entendimento com os bancos, a maioria deles já nos deram o standstill, que chama, né? 4 meses agora de trégua, onde a cooperativa Languiru não precisar efetivar o pagamento das dívidas, né? E nem o juro. E a partir daí estamos propondo mais 2 anos de carência e mais 7 para pagamento do principal. É uma medida preventiva, se eventualmente não acontecer a negociação. No momento que acontece a negociação, essas dívidas serão quitadas na sua grande maioria. E a nova cooperativa Languiru, que continuará com os segmentos, com sua marca, nos setores que não são tão sujeitos, que não são tão sujeitos a essas crises, como a rede de supermercados, agrocenters, postos de combustíveis, também os postos de combustíveis e o setor leite, eles ficarão com a cooperativa, com praticamente sem dívida, talvez ela se encolhe no faturamento, mas com resultados a partir do momento que nós pudermos efetivamente realizar essa negociação. Rosane, a dívida não é o problema. Para um faturamento perto de 3 bilhões, a dívida está assim dentro de índices normais. O grande problema é o custo financeiro. Só no ano passado pagamos em torno de 70 milhões a mais que no ano anterior,
ou seja, em torno de 146 milhões só de custo financeiro. Esse é o grande problema. Não só nós, a toda a economia do país. Eu entendo, a partir do momento que nós efetivarmos essa negociação, a Languiru achou sua grande alternativa. Isso não é só problema da Languiru, é todas elas que estão no segmento carnes e frango. E na Languiru ele é pior ainda porque nós estamos nos dois segmentos ao mesmo tempo, né? Então o problema da Languiru não é seu grau de endividamento. Se fizermos a parceria, fica um residual da dívida, que é uma dívida de longo prazo, com juros baixos ainda, né? E a Languiru terá, além disso, a sua participação nessa empresa, que tem o mercado chinês, que remunera pelo menos 60% a mais do mercado que nós estamos hoje, nos Emirados Árabes, né? E não tem um custo financeiro tão alto, em torno de 3%, 4% talvez. E nessa a Languiru também terá participação. Não soubemos o percentual, porque em primeiro lugar depende da avaliação do nosso patrimônio, mas eu posso dizer assim, o nosso patrimônio hoje, né, o nosso imobilizado ativo passa de 1 bilhão e 100 milhões. Para uma dívida de 780, a Languiru é totalmente viável. Ela não está quebrada, difícil nesse momento, sim, está muito difícil, né? Principalmente por causa da situação desses dois setores e do alto custo financeiro, né? O senhor fala do alto custo financeiro e a reclamação hoje sobre a alta taxa de juros vai do presidente da República aos empresários, passando por muitas pessoas que são do próprio mercado. Seria a solução no médio prazo para evitar que essa crise cíclica se repita, a solução é a redução da taxa de juros? Evidente, é claro. Eu não sei como que o Brasil vai crescer com uma taxa de juros dessas aí. Dificilmente tem algum setor da economia que suporta essa taxa muito alta. É o grande pedido das lideranças estaduais no sentido, e do próprio presidente da República, nós acompanhamos isso, a sua intenção de baixar essa taxa. É imprescindível para a economia do Brasil. Nenhum setor consegue conviver com essa alta taxa de juros. Presidente, eu gostaria de pontuar um pouco mais a questão da operação, como é hoje, como ficaria. Muitos ouvintes estão participando, mandando mensagens. Primeiro, do leite, vocês já firmaram uma parceria anunciada com a Lactalis. Certo. A Lactalis faz a captação do leite das propriedades, leva para suas fábricas ou vai operar na fábrica, na planta industrial da própria Languiru? Não, é bom esclarecer a dúvida se ainda permanece, nossos associados estão bem cientes. Em primeiro lugar, é um contrato de 5 anos. Não existe venda de laticínios, nada disso. Simplesmente nós passamos o leite in natura, né, para a Lactalis que está aqui do lado. Por quê? Porque a Lactalis, como a Languiru, opera com a metade da capacidade, né, industrial. Metade das indústrias estão ociosas, tanto a nossa como a deles. Então, nós nos unimos a eles, em primeiro lugar, porque se nós não fizermos essa aliança, estaríamos muito sujeitos a perder produtor de leite para a própria Lactalis, ou outras empresas que estão, assim, nesse quadro de dificuldade da Languiru, sedentas pelo associado da Languiru, e muitos deles já migraram. É uma forma de nos proteger agora com uma empresa grande, no sentido de podermos remunerar os produtores de acordo, né? E termos uma economia maior em vista do que essa parceria não é só repassarmos leite para eles. Todos os produtores associados da Lactalis no estado poderão comprar na nossa fábrica de rações, todos poderão comprar nos nossos insumos, adubo, semente, enfim, e dentro da nossa rede de supermercado. Quem faz a coleta continua a Languiru, não é a empresa Lactalis. Quem faz assistência técnica é a Languiru. Quem paga o leite é a Languiru. Não tem nada de Lactalis no meio. Foram grandes parceiros durante essa fase difícil, nos ajudaram em muito para podermos passar esse período de dificuldade. Tá, essa é a parte do leite. Sobre essa possibilidade dessa parceria com os chineses na parte de frigorífico, então carne de frango, suínos, surgiria uma nova empresa. A cooperativa teria uma participação nessa nova empresa, mas a cooperativa receberá um aporte de recursos para investimentos e para diminuir a dívida, é isso?
Claro, eu gostaria de estender essa tua observação, mas é isso aí. Na verdade, é uma joint venture, onde se cria uma nova empresa com a participação da Langiru e com a participação dos chineses. Não se tem ainda o percentual de participação, porque não temos nem avaliação ainda desses imóveis, né? Isso vai ser feito agora, a partir da aprovação da Assembleia, deverá vir uma missão chinesa aqui, vão fazer o due diligence, né? Que é uma investigação que deve levar em torno de 30 a 60 dias para concluir os trabalhos. Só a partir daí poderemos negociar qual é a participação da Langiru, qual é a participação da empresa ITG, né? E formar um novo CNPJ. Então, essa é a ideia, e os percentuais, talvez no primeiro momento, mais adequados para a Langiru, seria em torno de 20%, 25%. Né? O senhor disse que tinha intenção de vender esses ativos, vender a operação de aves e de suínos, mas agora o senhor está falando que seria formada uma joint venture com os chineses. Por que essa mudança? Não, talvez eu me expressei mal, nós nunca falamos em vender, sempre falamos nessa intenção de fazermos parceria. De certa forma, uma venda parcial, né? Mas é uma parceria onde a Langiru vai ter a participação dela, a Langiru vai fazer o trabalho técnico com seus profissionais, o produtor vai ter acesso à ocupação dos seus aviários integral. Hoje isso não é possível devido à nossa situação. Tudo melhora. E a Langiru, no final do exercício, se tiver resultado, que nós acreditamos, que nós falamos há pouco, o chinês tem em torno de 60% a mais na venda dos seus produtos do que outros mercados. Ele não tem a carga tão alta em termos de encargos financeiros. Na China tem operação zero nas importações de lá. Tudo que vai para lá. Então, é um atrativo muito grande. Os chineses estão sedentos por proteína, nós sabemos disso, né? Então, não é venda, é uma joint venture. A gente nunca falou em venda pura. Sim, parceria, uma joint venture onde a Langiru participa com um percentual e a empresa chinesa com outro percentual, né? Giane. Bom, presidente, o senhor fez um comunicado para bancos recentemente e falou que o caixa da Langiru estava exaurido e solicitando, então, essa renegociação das dívidas com os credores financeiros. E o senhor falou sobre o risco, inclusive, de não pagar se não houvesse essa renegociação. Hoje, quem está recebendo e quem não está recebendo os pagamentos pela Langiru? Os bancos não estão recebendo pagamentos em vista dessa trégua que nós falamos no início de conclusão dessa parceria nossa e com intenção de prorrogar mais ainda a partir do momento, digamos, da efetivação dali para frente. A maioria dos bancos já concordou em dar uma carência de 1 ano, 2 anos e mais o principal de 5 anos. Talvez tudo isso não seja necessário, eu gostaria que os ouvintes entendessem, no momento que os chineses nos mandar os recursos correspondentes ao percentual deles, né? Então, hoje estamos devendo, sim, fornecedores, estamos inadimplentes, inclusive, com alguns transportadores nossos. Tudo isso vai ser colocado em dia. Primeiro, estávamos numa situação até ontem, onde estava indefinida. Agora sim, os chineses finalmente têm esse avalo, essa segurança da Langiru poder negociar. Sem isso, sem aprovação da Assembleia, nada disso seria possível. Agora sim, vamos estreitar os contatos, deve vir aí na próxima semana também os chineses, né? E até lá a gente tem expectativa que eles nos mandem já algum recurso antecipado em vista da aprovação das nossas contas. Eles, inclusive, estavam esperando essa decisão. A partir de agora é um novo momento, né? E nós acreditamos que, mesmo que num primeiro momento a gente talvez não tenha, eu não sei, tem essa vontade dos chineses, mas se não vier recurso de lá, nós vamos ter que nos encolher um pouco mais para podermos fazer frente a essa dificuldade, né? Mas hoje o cenário é bem melhor após a aprovação das contas
em assembleia no dia de ontem, né? Onde 95% aprovaram nossas contas, né? O senhor fala aí sobre encolher. Na nossa entrevista anterior aqui no Gaúcha Atualidade, presidente, o senhor falou sobre uma reengenharia que estava sendo feita e que, inclusive, essa reengenharia reduziria em 500 funcionários o quadro que vocês têm atualmente na Languiru. Essa redução já foi feita, não seria por demissão naquela ocasião, o senhor disse, que seria por não reposição de vagas, mas que, enfim, né, provocaria uma redução do quadro de funcionários. Essa redução já foi feita, vai ter que ocorrer um enxugamento maior ainda? Sim, esse enxugamento continua da mesma forma, né? Nós não estamos demitindo em massa, apenas que estão saindo por vontade própria, né? Mas evidentemente que a partir desse momento que nós nos encolhermos mais, aí sim talvez nós vamos ter que demitir funcionários para adaptar a nova realidade. Você não pode, digamos, de forma alguma continuar com os mesmos funcionários trabalhando menos, né, ou nos encolhendo mais ainda. Naturalmente isso será averiguado daqui para frente, né? Mas até o presente momento não aconteceu, está acontecendo de certa forma, mas por vontade dos nossos colaboradores. Mas vai ser intensificado sim a partir do momento que nós nos encolhermos, porque a Languiru, ela continua existindo. A Languiru continua naqueles setores que eu falei há pouco, né? Os funcionários desses setores nós precisamos. Naqueles que nós fizermos joint venture, evidentemente que nós vamos ter que nos encolher, mas provavelmente a grande maioria desses funcionários serão absorvidos pela nova empresa. Ela precisa de funcionários também. Então, uma eventual demissão agora, mas se justifica a partir do momento efetivamente que essa empresa for constituída, né? Presidente da Languiru, Dirceu Baier, muito obrigado. Vamos atualizando, acompanhando o cenário para a cooperativa que é tão importante para a economia aí do Vale do Taquari, mas é uma marca também muito conhecida, presente na vida dos gaúchos de outras regiões. Muito obrigado, bom trabalho. Eu agradeço. A gente teve que ficar no silêncio durante esses 2 meses porque assinamos um contrato de confidencialidade, né? E nós não podíamos falar muito, né? Nós nos encolhemos e a imprensa aqui local se aproveitou desse momento e criou um quadro de pânico, né? Então agora estamos aliviados, estamos cientes que é o melhor caminho, sabe a decisão dos nossos associados. Estou à disposição de vocês sempre, né? Obrigado.